caso que está gerando polêmica aí. Primeiro Mansur, agora o Vander que está encostado e vem Anderson Talisca. Parece que não vai renovar contrato com o Bahia e vai sair em situação complicada. A gente tem aí imagens da página oficial dele no Facebook, que inclusive parece que ele saiu, ele escreveu aí algumas coisas, Bahia vacilão, não sabe dar valor e perde... Adeus, Bahia, não tem Talisca mais certo. O jogador parece que está chateado, Dito Lopes. O que está acontecendo? Vamos esclarecer. Bom, toda a chateação do Talisca não dava o direito a ele de fazer o que ele fez ali, não tinha nada que fazer isso. Ele só faz se queimar porque ele tem que pensar no futuro dele. Ele vai para outro clube e o clube que ele vai, com certeza, vai orientar ele a não fazer isso. Essas coisas acontecem dentro do futebol. É menino, né? Está com a cabeça quente, não foi bem orientado, provavelmente. Pois é. O problema do Talisca é o seguinte, o contrato dele vence em fevereiro de 2013 e agora... O problema maior, Juliana, é o seguinte, isso é coisa... O Bahia deveria ter chamado o jogador um ano antes. Eu acho que o clube, quando vê que o jogador está se destacando, ele tem que chamar o atleta e conversar com muito tempo antes, com muita antecedência, né? Para que não aconteça o que está acontecendo hoje com o Anderson Talisca. Porque ele vê se aproximar, o contrato dele findar e o clube não o chama para trocar ideia, para conversar. O jogador está vendo vários outros jogadores, inclusive outros clubes que ele tem contato, já foi para a seleção brasileira e aí ele vê, pô, eu ganho tipo R$800 por mês, R$1.000 por mês. Tem jogador da mesma categoria minha, da mesma idade, ganhando R$20.000. Então ele quer, claro, fazer uma renovação de contrato boa e fica inseguro com um momento como esse. Mas culminou essa situação toda porque o Bahia, segundo informações, teria falado para o jogador que se ele não renovasse o contrato, não assinasse o contrato, iria tirá-lo da seleção brasileira da possível convocação. Isso foi um fato. Ele estaria convocado. Isso mesmo. Porque o outro, inclusive, o outro jogador que foi convocado com ele da outra vez, foi convocado dessa e o Anderson não foi porque não assinou o contrato. Mas, segundo informações, estava tudo certo. O que o jogador pediu... Ele já tinha sido pré-convocado. É isso. O que o jogador pediu à direção do Bahia, o Bahia aceitou, 95% do Bahia tinha aceitado, mas aí, pela não convocação dele, porque ele não foi lá assinar esse contrato, o Bahia desconvocou o jogador, né, tirou da pré-convocação e ele ficou chateado, por isso que surgiu toda essa polêmica com o jogador Anderson Talisca. O Bahia publicou uma nota oficial, dizendo que ainda tenta, de alguma forma, né, Dito, falou dos empresários, inclusive nomeou o Bobô, e o Bobô acabou dizendo depois que não tem nenhuma participação de negociação com esse jogador. Parece que quem está à frente é o Sandro e o Gessé, empresários dele, e o Márcio Martins, radialista, também estaria ajudando aí nessa negociação. O que eu soube é que o radialista Márcio Martins, ele tentou ajudar. Sim, ele tinha feito pedido da mãe dele, né? Teria feito uma entrevista com o jogador e o Márcio Martins entrou para tentar ajudar pela aproximação que ele tem com o presidente do Bahia, com a direção do clube, e tentou ajudar, tentou colaborar, ajudar o jogador, inclusive, mas que chegou num ponto onde ele saiu do esquema. Que viu que não ia ter um acordo. Não ia ter o acordo e aí terminou se afastando. Tomara que o Bahia consiga convencer o jogador, a mãe do jogador, os procuradores, porque trata-se de um grande atleta, um excelente jogador de futebol, um volante moderno que pode jogar de meia, porque tem qualidade para isso. Jogador que vem se destacando, o Jorginho vem elogiando bastante o Anderson Talisca e que ele possa renovar esse contrato com o Bahia. O time que formou o jogador, esse tempo todo que ele está lá no Bahia, foi o Bahia que gastou com o atleta esse tempo todo. Agora, volto a dizer, falta, Juliana, o contato antecipado para que essas coisas não aconteçam. E não é a primeira vez, e é uma pena, né, Dito? A gente vê o caso do Mansur, por exemplo, lateral esquerdo. No Bahia, o jogador não era aproveitado de nenhuma forma, chegou no Vitória, teve a chance, foi titular. O que acontece com o Bahia? Tem o caso do Vander agora, que também está encostado, não vai renovar o contrato e parece que dizem aí que ele já tem um pré-contrato com o Vitória, inclusive, né? O Nilton Mota, que é o superintendente da divisão de base do Bahia, mas claro que tudo isso passa pela administração do clube. Time profissional e time júnior, eu acho que estão conectados. E aí o Paulo Angione, que é o gestor de futebol, uma pessoa que eu tenho o maior carinho do mundo, acho um excelente profissional, o Paulo Angione, tem que estar atento a isso, tem que estar esperto a isso. Está vendo que o contrato do jogador está findando? Chama o atleta com muita antecedência, com um ano de antecedência, porque o futebol é muito dinâmico, claro. A gente diz sempre isso aqui. Hoje o atleta, às vezes o atleta de futebol, ele na divisão de base, ele é reserva e ninguém conhece. Aí vai fazer um treino no time profissional, o treinador gosta do atleta, daqui a pouco ele é titular no time profissional. Dito, mas com a tecnologia hoje, com essa modernidade, a gente sabe como funciona. Os clubes têm setores específicos que
fazem toda uma triagem de divisões, né, de bases de outros clubes. Eu fiz uma matéria dessa no Bahia, por exemplo, e o Bahia faz um acompanhamento com vários outros clubes do futebol brasileiro. Então, os jogadores que estão aqui no Bahia também estão sendo vistos por outros clubes. Eu soube que o São Paulo, inclusive, já tem interesse aí no Talisca, que é um jogador que é convocado para a Seleção Brasileira de Divisão de Base, e com certeza tem muitos outros clubes do futebol brasileiro que vão ter interesse nele. É um patrimônio, né, Juliana? É um patrimônio do clube. Eu acho que a instituição tem que ser preservada num momento como esse. É por isso que você chama o atleta um ano antes, ou até mais. Você vê que o jogador tem a qualidade. Por que você chama antes? Ao invés de hoje, por exemplo, você está pagando, eu soube que gira em torno de R$1 milhão o primeiro ano, que o Bahia quer fazer esse contrato com o Anderson Talisca nesses termos. Então, se você chama o atleta antes, você já vai reduzir isso de 1 milhão para 500 mil, pode ter certeza. É a questão de você organizar, né, chamar para o momento certo, ter um profissional para isso da divisão de base, de chamar, de orientar. O Paulo Gione, que hoje é o gestor do Bahia ainda, né, pelo menos até o final do ano, o gestor ainda é Paulo Gione, para que ele possa acertar esses contratos com os jogadores da divisão de base.